Boa noite mais uma vez, cada um de vocês que chegou nessa noite aqui na casa de Deus. Para também, estender esse boa noite a quem está nos assistindo. E como o pastor Janderson falou, no próximo culto não perde. O lugar de você estar é aqui. Muito bom a gente também, no conforto da nossa casa, poder receber uma palavra de Deus, mas estar em comunhão com os irmãos é muito melhor. Então eu quero te convidar, vem no próximo culto, na próxima reunião aqui, na igreja, no Portal Sudoeste. Então, como o pastor Janderson falou, meu nome é Eric, estou casado com a Vanessa já há 24 anos, Temos um casal de filhos, a Maria Eduarda, com 23, o Samuel, que completou 11. Antes de vir para cá, passamos lá na igreja para deixá-los para assistir o culto lá. E estamos aqui nessa noite, agradecidos ao Senhor, por poder também conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. E como é bom estar entre vocês nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor Janderson e à irmã Daniele pela confiança de ceder esse espaço tão precioso que é poder ministrar a palavra do Senhor. E que bom que nós cantamos essa música agora, Então, o Espírito já comunicou que, ei, estou junto com você, porque nós vamos ministrar sobre essa tempestade que muitas vezes se levanta nas nossas vidas. Mas nós temos um Deus poderoso que a tempestade que se levantar, o vendaval que se levantar nas nossas vidas, ele vai dizer, ei, acalma, eu estou no barco com ele. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. No capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 33. Eu gostaria que você pudesse estar acompanhando comigo essa passagem bíblica que tem como tema Jesus anda sobre o mar. O versículo 22 começa dizendo que, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A princípio eu quero ler este versículo com você e que você prestasse bastante atenção no que diz o verso, que logo a seguir compeliu Jesus. Compelir, meus irmãos, quer dizer que ele, palavras bem simples, ele instigou, ele fez com que os discípulos passassem para o outro lado, enquanto ele iria até o monte orar. E o verso 23 continua dizendo, e despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Diga, medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo,
verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, passando por essa passagem, eu quero lhe dizer algo que eu vivi mais ou menos o que os discípulos viveram aqui nesse barco. Eu lembro que uma certa vez, ainda adolescente, nós estávamos em férias lá no estado do Rio Grande do Norte e em uma bela manhã de sol, coisa linda, vamos dar uma volta de barco com a família. Então, pegamos alguns pescadores da região, né, conhecedores daquilo que estavam fazendo, daquilo que faziam, porque aquele era o meio de sustento deles. Então, tínhamos confiança naqueles pescadores. E aí saímos mar adentro. Mas em um certo momento, irmãos, o que aconteceu aqui com os discípulos, aconteceu, não sei se na mesma proporção, mas eu vou te dizer, o medo eu acredito que foi o mesmo. O vento começou a balançar aquele barco, não era um barco tão pequeno, tinha uma certa estrutura, mas só para você ter ideia de como o mar estava agitado. Os pescadores passaram mal, também temeram pela ventania que estava, e nós permanecemos ali, com a única coisa que a gente podia fazer, crer. E de repente, depois daquele movimento, o mar se acalmou, o vento cessou. Naquele momento, como disse, tive medo porque na tentativa de fazer a volta com aquele barco, certamente uma daquelas ondas faria com que o barco viesse a naufragar, porque de fato era algo temeroso para as nossas vidas. E trazendo para o texto, nós podemos observar aqui, irmãos, desde o início, algo que temos que tomar para as nossas vidas. Acreditar naquilo que Deus está falando. Nós vemos aqui no primeiro versículo que lemos 22, logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante. Jesus não disse, vamos fazer uma tentativa se vocês vão passar ou não. Ele disse, vão lá para o outro lado. Vocês vão me esperar lá. Eu vou orar e vou me encontrar com vocês. Sabe que em muitas vezes das nossas vidas nós recebemos palavras de que você vai conseguir, você vai triunfar, mas até que aconteça, existe aí esse hiato de tempo onde as circunstâncias podem se levantar em nossas vidas. Onde alguma coisa ou alguém pode trazer para a minha vida ou para a sua vida como uma palavra de desânimo. E isso tentar nos fazer afundar naquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus já falou para as nossas vidas como uma certeza. Nós temos que permanecer firmes e crentes naquilo que temos como certeza para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Eu lembro que uma certa vez alguém me disse que o cachorro late, o gato mia e o crente crê. Essa é a nossa vida, irmãos. Crermos naquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. Sabe, nós olhando aqui para esse texto, nós podemos observar que muitas coisas aconteceram até que Jesus viesse até o barco, pois ele estava em um outro local distante. Se a gente puder observar, a Bíblia fala que estava em uma distância, né, da terra para o barco, de alguns estádios, né, de alguma distância, e de longe ele pode observar aquilo que está acontecendo. Mas em momento algum, mesmo aparentemente, Jesus estando distante, ele não tinha o controle da situação. Os discípulos, ao verem aquelas ondas agitadas, ao verem que o vento batia contrário àquela
a situação em que eles estavam passando, logo temeram. Logo tiveram medo em seus corações. E se esqueceram de que Jesus estava no controle. Nós devemos ter total certeza que se Deus falou para mim e para você, vai acontecer e ponto final. É o famoso prego batido e ponta virada. Não tem quem tire. Sabe, quando nós retornamos para cá, agora no início do ano, a nossa família passou por um momento de dificuldade referente a um bem nosso, que era o nosso carro, vindo do Rio Grande do Sul para cá. Nós contratamos uma empresa e essa empresa simplesmente sumiu com o nosso carro, não é? E para ser bem breve, nós passamos, creio que 5 meses sem notícia desse carro. Mas existia algo no coração. Eu cria, por isso eu falava, o carro vai chegar. Sabe que muitas vezes, até mesmo dentro do nosso lar, algumas pessoas podem se levantar contrário ao sonho que o Senhor tem para você? Mas permaneça crendo. Eu ouvia muitas pessoas dizendo, paz, esse carro não volta mais. O que é que tu está fazendo? Tu está indo para a delegacia, tu está indo para a polícia, tu está fazendo isso, tu está procurando advogado, tu está fazendo tudo isso. Nós temos sim, né, as leis onde devemos recorrer, mas existia algo maior em meu coração que era crer. Era ter a certeza que o meu Deus não iria me desamparar. Não iria nos desamparar diante dessa circunstância, diante dessa situação. Nós precisávamos levantar um valor daquilo que nós já havíamos pago e pagar novamente para uma outra empresa, depois que encontramos o carro, trazer o nosso carro para cá, e isso era algo, aos nossos olhos, impossível para acontecer, porque era um valor elevado daquilo que existia dentro das nossas possibilidades. Mas no coração existia uma palavra, vai chegar. O carro vai voltar. E sabe, irmãos, o nosso carro voltou. Eu posso até dizer a você, melhor do que ele foi. Porque ele estava sendo guardado por um Deus que nunca falha. Nós tínhamos os nossos pertences dentro daquele carro, tínhamos algumas coisas de valor dentro daquele carro, e da forma que eu entreguei o carro foi devolvido. Nada foi mexido, nada foi violado, porque Deus estava no comando. E nós vemos aqui nesse texto que fala sobre essa questão dessa tempestade, onde Jesus não estava no barco. Mesmo tendo o controle da situação, ele não estava presente ali com os discípulos. Mas nós vemos uma outra passagem na Bíblia, que fala também sobre uma tempestade em que Jesus estava presente no barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você passa a confiar que a sua situação vai ser resolvida porque existe alguém do seu lado, alguém em quem você confia, alguém do trabalho, alguém de universidade, não sei. Você passa a confiar em alguém que está presente. E se porventura algo acontece e aquela pessoa não está do seu lado, você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? A pessoa não está aqui comigo para me ajudar. Mas deixa eu te dizer, independente de essa pessoa estar com você ou não, Jesus está com você em todas as suas situações. Nós não podemos, irmãos, esquecer dessa presença
presença em nossas vidas. Essa presença, ela é fundamental para a vida do crente. Você que é crente, creia tão somente. Quando voltamos aqui para o texto de Mateus no capítulo 14, se você pegar o início do texto, nós vamos ver que Jesus também estava passando por uma situação que não era das melhores para ele. Ele havia perdido alguém muito especial, que era João Batista. Se você começar lá no início do capítulo 14, né, trata sobre a morte de João Batista, que era alguém de profunda intimidade com Jesus. Era alguém que abriu os caminhos para ele ser anunciado. Que veio, batizou Jesus. E quando ele foi para o monte orar, eu creio que ele foi, não é, assim como homem, ser humano que era, digamos que com angústia no coração por ter perdido alguém tão querido para ele. E diante disso, poder ver que os seus discípulos também passavam por uma situação difícil, ele de pronto socorreu a vida daqueles homens. Sabe que hoje ele já não está mais aqui como homem, mas ele habita na minha vida e habita na sua vida também como Espírito Santo, para nos consolar, sabe, para nos orientar, para nos fortalecer, ei, eu estou contigo todos os dias da tua vida, independente da situação que se levante contra você, independente da tempestade, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, não te deixo só em momento algum, apenas creia em mim. E eu quero te dizer nessa noite, não sei se entre nós temos alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus. Mas eu quero dar uma dica. Faz dele Senhor da sua vida. Dentro do assunto ainda discorrido, irmãos, eu quero te dizer uma coisa que vai ser uma chave poderosa para a sua vida. Nós podemos observar que existia uma tempestade, que existia o vento contrário. E quando os discípulos clamaram por Jesus, Jesus não veio em um barco. Ele veio andando sobre as águas. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a tempestade se levantar na sua vida, quando o problema chegar à sua porta, ele vai passar por cima do problema. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus que acalma a tempestade. É o Deus que fala, vento, acalma-te. Tempestade, cessa. Problema seja desfeito agora na vida do meu filho. Doença, saia. Problema que você tem passado, que porventura você possa estar imaginando, não vai ser possível ser resolvido. A minha palavra para você nessa noite é: creia tão somente. Não deixe com que as adversidades da vida querer frustrar aquilo que Deus já planejou para você. Muitas vezes, o diabo vai bater na sua porta dizendo que não dá mais, que você vai naufragar. E você vai dizer para ele: ei, diabo, o meu Deus vai chegar nessa situação
passando por cima do problema, vai passar por cima de você e vai me dar a vitória. Compelir é fazer com que eu venha a fazer. No texto, eu pude fazer uma pesquisa, né, bem rápida ali no Google, que diz que compelir é fazer deslocar-se à força. Então, o que foi que Jesus fez? Ei, vocês discípulos, embora vocês não queiram, vocês queiram estar comigo, vão. Às vezes, nós queremos estar, né, para fazer, digamos, um evangelismo. Não, o pastor tem que estar junto. Para fazer o evento das mulheres. Não, a esposa do pastor tem que estar junto. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Para onde você for, o seu Pai, o seu Deus, o seu Senhor está com você. Por onde quer que você andar. Mas deixa eu te dizer algo melhor. Gere intimidade com Ele. Porque quando nós temos intimidade, nós temos a certeza. Não precisamos estar vendo. Não quero dizer que os discípulos ali não tinham intimidade com o Senhor, mas o medo veio sobre eles. E sabe que o Senhor não te deu o espírito de medo? Foi o espírito de poder, espírito de ousadia, de moderação, para que você vá e faça segundo aquilo Ele já determinou para você. Eu tenho certeza que essa igreja vai avançar cada vez mais. Nós sabemos que as tempestades podem se levantar, mas o propósito para o qual essa igreja nasceu nesse lugar, ele será cumprido. O pastor estava dizendo que a meta para a localização é de 1%. É aquilo que os nossos olhos podem ver. Aquilo que o Senhor pode fazer é muito mais. Você crê para 2, para 3, para 5. Você crê para essa região toda evangelizada. Nós devemos crer, irmãos. Essa é a nossa meta. Essa é o nosso estilo de vida. Nós somos da fé. Essa palavra nos alcançou e transformou a termos esse estilo de vida, de fé. De crer que muitas vezes pode ser impossível, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero ter essa palavra que pode ser rápida, que pode ser breve, mas se você veio aqui nessa noite com o coração aberto para receber, eu tenho certeza que ela vai fazer total diferença na sua vida. Nós não viemos nessa noite aqui como espectadores, irmãos. Nós viemos aqui como adoradores de um Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. Nós devemos fazer a diferença diante daquilo que cremos. Não podemos simplesmente receber uma palavra que vocês recebem aqui em todos os cultos e ficar simplesmente com ela para a cadeira que você senta. Está te impelindo a ir e fazer. Creia. Sabe, eu me lembro que quando mais jovem, há algum tempo atrás, em um dos momentos de evangelismo, né, onde a gente saía com os jovens, eu pude falar com um rapaz. Eu tinha maior vergonha de falar, né? E naquele momento que o rapaz disse, eu era bem jovem, tá? Que o rapaz disse, eu vou na sua igreja. Aquilo me tomou de uma alegria tão grande, porque eu estava vendo aquilo
para o qual um dia o Senhor me chamou para fazer está se cumprindo. Não fique com medo. Não tenha esse espírito que abateu a Pedro naquele instante, onde ele estava fazendo aquilo que o mestre estava mandando, mas por ver a situação ao seu lado, ao seu redor, teve medo e começou a afundar. Deixa eu te dizer, como ser humano, somos passivos a esse momento. Mas sabe e saiba você que existe alguém pronto para te ajudar. Naquele momento, Pedro chamou e clamou pelo Senhor. Me ajuda, me salva. Ele prontamente estendeu a sua mão, tirou Pedro daquela situação, colocou Pedro dentro do barco novamente. E todos que estavam ali se alegraram pelo que Jesus fez. Saiba que você também pode ser alguém que vai abençoar outras vidas por aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você é um exemplo daquele que crê. Nós não podemos nos abater. Nós não podemos desfalecer. Nós não podemos desanimar diante das circunstâncias. Porque temos a certeza que em nós e por nós habita o maior. Sabe que circunstância nenhuma, que problema nenhum é maior que o nome de Jesus. Só Ele tem todo o poder. Clame a esse nome. Creia nesse nome. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pode pedir, do que aquilo que você pode pensar. O seu Deus é maior que qualquer problema. Apenas creia. Creia firmemente. Creia que Ele não vai falhar, porque Ele é fiel. Eu e você podemos falhar, mas Deus jamais falhará. Precisamos cada vez mais estar obedientes à sua palavra. Precisamos cada vez mais estar conscientes de que Ele opera em nossas vidas. E eu quero, dentro desse tema, te dar uma boa dica. Mas como é que eu vou aprender sobre isso? Como eu vou, entender mais sobre isso? Eu quero te orientar. Se você ainda não fez o Rema, esse é um bom lugar para que você possa conhecer mais sobre quem é Deus para a sua vida. Sabe, ter feito o Rema foi um grande diferencial na minha vida. Eu tenho hoje 48 anos, toda a minha vida foi dentro de igreja, no contexto igreja, meu pai pastor, minha mãe missionária, mas você sabe que algumas coisas ainda precisam ser reveladas para a sua vida. E isso foi o que aconteceu quando eu fiz o Rema. A palavra foi revelada para mim. E eu quero te dar essa dica. Se você tiver a oportunidade no próximo ano, também faça o Rema. É algo primordial para quem conhece essa visão. Mas eu não quero e não posso deixar de te dizer. Creia que Deus é poderoso para fazer na sua vida muito além daquilo que os seus olhos podem enxergar. Ele pode te levar muito além do horizonte ali que você pode ver. Quando você pensa, aqui é o fim, Ele vai te levar além. Basta que você creia. Fique firme. Não largue essa palavra que você tem recebido por nada. O diabo, ele está aí tentando roubar,
tentando matar, tentando destruir, porque é isso que ele quer fazer. Mas o nosso Deus está no nosso barco. O nosso Deus está conosco, segurando a nossa mão firmemente. Apenas devemos crer. O meu muito obrigado pela sua atenção e quero dizer a você que não saia daqui se você ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida. Aceite-o. Muitas pessoas dizem, mas eu sou filho de Deus. Eu quero te dizer, se você ainda não aceitou, você é criatura feita por Ele. Mas para se tornar filho, você precisa de fato recebê-lo em seu coração. Gostaria de devolver para o pastor, mas com profunda gratidão no coração por estar aqui com vocês. Eu creio que será uma primeira vez de muitas, pastor, para estar recebendo também juntamente aqui com vocês. Mas não deixa de crer naquele que é poderoso. Amém.